qual é a função da circuncisão? Né? No mundo judaico, né, em Gênesis 17, lá fala que isso, a circuncisão, será um sinal da aliança de Deus com o povo de Abraão, com seus descendentes. Então será um sinal, quer dizer, está sinalizando algo. Sinalizando algo que ocorre ou que advém da prática sexual, né? Porque se isso é feito no pênis, o pênis ele serve para a prática sexual e para excretar a urina. Então, né, será que é somente na questão da descendência? É na questão da descendência, mas também a forma de conduzir a sexualidade, porque a forma de conduzir a sexualidade é que vai perpetuar a sua descendência, né? Então, se a gente pegar pelos ritos, né? Porque a circuncisão ela é um rito de passagem no mundo todo. É uma passagem da fase da adolescência para a fase adulta, né? Ou da fase criança para a fase adulta, porque adolescência é um termo contemporâneo. Não existia na humanidade essa questão da concepção da adolescência. Você estava na infância e logo que começava a maturar os hormônios sexuais, você passava por esse rito de passagem, que é passar de uma fase para outra, dessa fase de criança para a fase adulta. Então, na maioria, né, conforme um grande mitologista, Joseph Campbell, talvez o maior que já existiu, pesquisou todos os ritos, né, de todas as culturas ao redor do mundo, ele diz isso num livro, né, até exemplifica, que o rito da circuncisão é uma forma de, a partir daquele momento, o homem saber conduzir a sua sexualidade. O que a circuncisão faz no órgão masculino? Ele retira a carne. Ele retira a carne e naquele momento que o homem passa por isso, o seu órgão vai ficar dolorido. E ele adquirindo um matrimônio a partir daquele momento, né, ele vai ter uma condução diferente da sua sexualidade. Ele vai ter o ato sexual, ele vai ser praticado muito além depois do casamento, porque vai estar dolorido, não tem como ter ato sexual após a circuncisão. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma relação de afetividade, de carinho, de atenção com a esposa, vai conhecer ela primeiro, né? Vai ter trocas de ideias, né? Troca de conhecimento. A partir do momento em que vai cicatrizando essa ferida e começa a ter as primeiras experiências, a penetração ela vai acontecendo aos poucos, lentamente, sem movimento brusco, porque está dolorido. Então não tem movimento brusco, não tem movimento repetitivo. Então isso vai fazer com que o cérebro do homem ele vai ser condicionado na prática sexual de uma forma que esse sexo seja tranquilo. Sem muita excitação, ele aprenda talvez a controlar a excitação sexual. Tem pesquisas científicas que falam que a circuncisão ela aprende, ela reduz um pouco a sensibilidade e evita talvez, né, alguns estudiosos mais antigos falavam que evitava a prática da masturbação, porque como que você vai masturbar? Né? Você começou a virar adolescente, começa esse conhecimento do corpo, iria começar a prática de masturbação, mas ela não vai ocorrer por quê? Porque seu membro está cicatrizando. Né? E logo você já tem um casamento. Então, para que você vai masturbar? Você já está casado. Né? E o sexo seria tranquilo e sereno. E aí, a ligação do cérebro com a vontade sexual seria de algo que é de um prazer controlado, onde ele poderia conseguir controlar a ejaculação, porque quando você tem
menos estímulo, você tem um tempo ali para conduzir, né, a questão da ejaculação e controlar a natalidade. Controlar o estímulo de manter a afetividade. A gente vê que esse pensamento é um pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, quando ele fala sobre a circuncisão, né, sobre o Brit Milá dos judeus, ele fala que de 3 vantagens que ela tinha, ou que ela tem, né, que seria, foi através dessa prática que Abraão creu que Cristo viria através de sua descendência, que seria um remédio para o pecado original, né, porque diminui a carnalidade. E o terceiro motivo seria esse, que diminui o prazer venéreo, através do membro que pode gerar a corrupção para a luxúria. Então, a gente vê que Abraão, após o momento que ele for circuncidado, aí a vida dele toma um outro rumo. Né? Ele tem a mudança de nome, e quando a gente muda o nome, é como se eu incorporasse o nome do nosso ser, daquela missão a qual a gente tem, né? O nome, nosso nome espiritual. E aí Deus fala que ele será um pai de muitas nações. Né? Então, e já começa uma nova responsabilidade, tanto que ele não teve mais filho com Agar, né? Ele esperou, de certa forma, a anunciação do Filho de Deus, que Isaac é filho de Deus, porque foi uma ordem de Deus que aconteceria, então, assim, não é um filho que você vai e faz. Né? A gente vê que tem uma passagem também em Josué, que ele fala, né, passagem do capítulo 5.9, se não me engano, que fala que quando, né, os filhos que estavam no deserto, né, na época do Êxodo, os filhos os que foram circuncidados, os que eram circuncidados, eles não viram a terra prometida. Os seus filhos viriam, mas antes de entrar, eles foram circuncidados. E nesse trecho fala, agora retirarei a vergonha do Egito. Quer dizer, a circuncisão relacionada à vergonha, relacionada à questão da impureza sexual, como diz Isaías também, 52. Isaías fala, já falando sobre a segunda vinda de Cristo, ele fala que na Nova Jerusalém não entrará nem incircuso e nem imundo. Né? Porque a incircuncisão, que é aquele que não tem o controle, né, como um imundo. E aí a gente tem que remeter a Levítico 15. Que Deus abomina aqueles que não controlam o fluxo sexual, que não controlam o instinto sexual. Então a gente vê essa necessidade. Agora Jesus, quando ele vem, né, e a gente vê nas cartas de Paulo, né, igual Gálatas 6, ele fala que os judeus eles apenas se circuncidavam para mostrar a beleza na carne, né, para não ser massacrados pela cruz de Cristo. Quer dizer, é uma circuncisão física apenas, mas não tinha circuncisão da questão da castidade. Né? Que esse é o que está por trás da circuncisão. Né? O valor da circuncisão seria a castidade. Então não é necessário você ser circuncidado. Necessário é você ser casto. Certo? Existiu essa regra porque de uma forma que marcasse realmente, né? Para você ter que esse rito de passagem e ele ser bem marcado na sua vida e você ser casto. Agora, a castidade ela pode vir naturalmente sem a circuncisão. Quer dizer, até os nossos órgãos têm a construção dos nossos órgãos favorece a isso. A gente vê, o menino tem o prepúcio.
Quando você fica adolescente, seria, né, a idade do casamento, através da, se a gente vê a idade biológica, quando você está apto a reproduzir, você já está apto a ter uma relação, ter um matrimônio, né? Biologicamente, sim. Tanto o prepúcio do menino quanto o ímen da menina, para ter uma relação, essa relação, a primeira relação, ela seria bem devagar e bem tranquila. Por quê? Porque ele dói. Então ia ter o descobrimento da glande devagar, ia ter o rompimento do ímen devagar, e isso seria algo que aconteceria aos poucos, dando tempo para o cérebro ele ter esse condicionamento de que o sexo tem que ser algo devagar, tranquilo. Porque assim eu consigo controlar, principalmente o homem, a ejaculação. Essa é a função, realmente, né? de se ter um sexo casto, através do controle da ejaculação. Ou com a circuncisão, ou sem ela, através do entendimento do funcionamento dos nossos corpos. Uma coisa tem que ajudar a outra. Então, aí a circuncisão ela acabou acontecendo com Moisés no 8º dia. Ficou. Por quê? Porque ela tem uma ligação, como Tomás de Aquino já dizia, de tentar mitigar o problema do pecado original. Porque conforme a Sociedade Bíblica Alemã, ela fala que no começo, como foi em Abraão, a circuncisão era como era todas as tribos. Era rito de passagem para uma vida adulta. Mas como a morte, né, de tantos prematuros, a morte infantil era muito recorrente, né, nessa época no mundo judaico, por causa da falta de castidade das pessoas, do entendimento da importância do controle da natalidade, da ordem de Deus para a procriação, conforme ele quis, né, a vontade dele primeiro, para depois vir a nossa, e a inabilidade dos homens de controlar o instinto sexual, existia um morticídio gigante de crianças. Então, para as crianças não morrerem pagãs, como depois se fez com o batismo, porque por isso que o batismo é no 8º dia. Por quê? Porque o batismo entrou após o fim da circuncisão no mundo cristão. Circuncisão é no 8º dia. Para quê? Para os filhos não morrerem sem esse pacto. Então já se faz logo, que era como se fosse uma prevenção do pecado original. Isso a gente vê nos relatos de Agostinho, a gente vê no estudo judaico sobre o Brit Milá. Então, acabou que, de certa forma, ajudava. Mas a gente vê que Jesus, né, ele pregava e falou, não, essa circuncisão tem que ser vinda do coração. Você tem que ter, não necessariamente você precisa do ato físico, e sim de ser casto. Porque não adianta nada, né? Paulo criticava, não adianta nada você se mostrar como um circuncidado se você não é casto, você não consegue controlar o instinto sexual. Não vale a pena, não tem um porquê. Né? Então a circuncisão é o sinal da aliança. Então a aliança realmente, como ela foi, tem várias alianças, depois a gente pode fazer uma aula só sobre as alianças que Deus fez com o povo de Israel, todas elas têm a questão da castidade, que ela é fundamental desde o início, né? Até o final. A igreja noiva e pura, virgem e casta, né? A qual Jesus nos faz o chamado a participar dela, certo? Se você quiser saber mais, eu abordo esse tema sobre circuncisão e a ligação dele com o batismo no meu livro Sexo Casto, certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.